O assunto de hoje diz: características do trigo e do joio. São 4 características de cada um. E nós vamos tratar desse assunto. Mas antes, eu quero ler aqui o livro de Mateus, já dou a referência, o versículo para si. Jesus disse assim, olhe para cá: pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, ou bons frutos. Porém, a árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Assim disse Jesus: pois pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 em diante. Muito bem. O que acontece? Não tem como a pessoa dizer assim: a minha árvore é boa e eu estou dando maus frutos. E nem muito menos dizer assim: olha, eu sou uma árvore boa, que dou bons frutos, mas de vez em quando eu dou alguns frutos maus. E a pessoa pensar da seguinte forma: esses frutos maus que eu venho dando é porque eu sou falho, eu sou humano. Vê se você entende. A árvore boa tem a natureza de Deus. Eu já falei sobre isso. Quando eu como uma comida estragada, que é o pecado, aquela comida entra no meu organismo, na hora o organismo rejeita a comida e eu vomito ela. Se a minha natureza é divina, eu até posso, inconscientemente, ou movido pelo sentimento, cometer um erro. Mas digamos que eu cometa esse erro por uma pressão, por uma emoção. Na hora que a pessoa comete, na hora, ela se sente o quê? Mal. Ela se sente como? Mal. Mas mal. E ela não consegue ficar com aquilo, ela não consegue conviver com aquilo. Na hora ela faz o quê? Vomita para quem? Para o pastor? Para Deus. Ó, Senhor, me perdoa. E ela confessa e abandona de imediato aquilo. Essa é a falha. É diferente de você vive na mentira, isso não te incomoda. Vive no vício, isso não te incomoda. Você faz hoje, de repente assiste a reunião, o remorso bate, pede perdão, você me perdoa. Amanhã tu faz de novo. Isso não te incomoda? Mentir para você, viver em fornicação, mágoa, ódio, alimentar coisas ruins, desobedecer a Deus, jurar falsamente, isso não lhe incomoda. Isso não é falha. É que a tua natureza ainda está o quê? Ainda é má. E por que nós estamos falando isso? Para que daqui a alguns minutos você peça a Jesus o coração novo. E na hora de falar com Ele, você fala: ó, Senhor, me ajuda. Porque a minha natureza ainda é velha. Tem algumas coisas, Senhor, que eu faço boas na igreja, eu dou oferta, faço corrente, faço voto, vou de vez em quando até evangelizo. Mas a minha natureza ainda, a minha pessoa, lá dentro, o Senhor sabe, eu também, o diabo, ainda é velha. Eu ainda guardo coisa, eu ainda escondo coisa, eu ainda estou ali. Eu ainda não nasci, minha mente ainda não é nova, meu coração não é novo. Eu apenas faço algumas coisas que eu aprendi a fazer.
Mas eu ainda guardo isso dentro de mim. Senhor, me ajuda, Jesus. Eu não perdoei, não perdoei, e nem tenho pedido para o Senhor me ajudar a perdoar. Senhor, me ajuda, Senhor. Porque se você disser assim, não, pastor, eu faço algumas coisas boas na igreja, e aí quando o diabo me aperta, eu cedo. É falha? Não. Não é falha. Lembra que Jesus, quando perdoou a mulher, ele falou assim, ele não condenou, ele falou, cadê os teus acusadores? O que ela falou? Senhor, não tem ninguém, nem eu te condeno. Olha só, vai, e se não der, se você precisar de um dinheiro, aparecer um outro homem casado, aí tu faz. Foi isso que Jesus falou? Jesus foi bem claro. Eu não te condeno, mas eu não posso apoiar que você faça o que é errado. Vá, não peques mais. Está vendo? Ele falou para ela fazer o quê? Uma coisa é você ser falho, e outra coisa é você viver na prática do pecado. Isso é abominação. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, você ia morrer. Agora você ia morrer. O que é pior que isso? O inferno. Ela ia ser apedrejada. O que é pior que isso? O inferno. Então, se a gente ficar fletando com o pecado, mas eu sou assim, negativo, você tem que ser radical. Senhor, me ajuda. Eu não posso ser assim. Meio barro, meio tijolo. Pé dentro. Por isso que Jesus falou, e a gente vai continuar. Ele falou, ninguém senta na mesa de Deus e depois na mesa do diabo. De uma fonte não brota água doce e o quê? Não, se a árvore é boa, tem que dar o quê? E se ela é má? Mau fruto. Pode até disfarçar, mas não dá bom fruto sempre. Vira e mexe, está cometendo o mesmo erro. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque Deus quer que você não aceite tornar a cometer o mesmo erro. Que nessa noite você decida, que você ouça aquela palavra, vai, e não peques, não vou fazer mais. Eu decido. Amém? Muito bem. E é claro que, paralelo a isso, nós temos aqui a característica do trigo. Quais são? São 4. Primeiro, autêntico. Essa é a sua característica mais marcante. O trigo é verdadeiro, sincero, de uma só palavra. Se é sim, é sim. E se é não? É não. Está vendo? Quer dizer, primeira coisa que acontece quando uma pessoa ela recebe a natureza de Deus, ela é aquilo ali que ela é. Ela é a mesma na igreja, no trabalho e na rua. Ela é a mesma. Ela não se esconde atrás de uma capa. Na igreja é santinha. Em casa é o demônio. E no trabalho é o capeta. Não. Ela é o que é. Ela é o que é. Então, autêntica. Paralelo a isso, como que é o joio? Hipócrita. O joio não é verdadeiro, não é autêntico. As palavras que saem de sua boca não correspondem ao que está no seu. Vou lhe falar uma coisa. Tem pessoas que vêm falar com a gente e elas falam assim, pastor, o que eu faço? Quer que eu lhe diga? Elas já sabem o que tem que fazer. Existem pessoas que estão igual aquele ditado. Vou falar com o pastor A. Vai que ele fala uma coisa diferente.
e eu não precise ter que me entregar por inteiro. Vai que o pastor A, ele abre uma exceção, né? Aí chega no pastor A, ouve a mesma, mas não era o que eu queria. Lembra daquela história? É melhor o tapa da verdade que o beijo, mas ela prefere o beijo da... Eu quero que alguém me dê o beijo da mentira. Vou falar com o pastor B. Pastor, ela já sabe que a vida dela não está indo porque não está havendo sinceridade, obediência. Porque entenda, a obediência gera o quê? Maldição ou bênção? Davi disse, fui moço, estou velho, nunca vi um justo desamparado. Então significa dizer que todo mundo sabe como que está a sua vida. Mas eu vou falar com o pastor B. Aí o pastor B fala a mesma coisa. Mas digamos que encontre o pastor C, que quer agradar. E o pastor C, não, vou jejuar por você, vou orar por você, e quero você aqui tantas vezes, tal. Aí ela, que bom. Que bom, porque o outro perguntou quanto tempo eu estava e o que eu precisava me consertar. Esse aí só falou que vai orar por mim. Mas lembra do que Deus disse para Jeremias? Não ore por esse povo. Não levante clamor, porque eu não vou te ouvir. Afinal, você não sabe o que eles andam fazendo aí fora? Então, mas o pastor C, de repente, quis dar uma agradada e falou que vai fazer algumas coisas para tentar mudar a vida da pessoa. Mas a verdade é que ele vai orar, vai jejuar e não vai acontecer o quê? Nada. E ela vai pensar, o pastor C é tão legal, mas a minha vida continua do mesmo. Então é melhor você seguir o conselho do pastor B ou do pastor A. Porque enquanto Jonas não acertou a vida dele com Deus, remavam, e a tempestade aumentava, desculpe. E aí Jonas disse assim, ele sabia, me joga no mar. Aí os homens, não podemos, vamos remar. Remavam, e a tempestade ficava o quê? Você sabia que quando uma pessoa chega na igreja sem conhecer a palavra de Deus, tua fé vai ajudá-la. Na hora porque Jesus disse o quê? Vinde a mim que eu... Então Jesus dá um sinal, é o encontro com Deus. Ele dá um sinal, cura, liberta, abre uma porta de emprego. É como se ele dissesse, eu existo. Está vendo? Agora, eu te dei uma prova da minha existência. Eu te dei uma amostra grátis. Você quer mudar? Faz uma aliança comigo, se entrega, que eu vou te dar tudo o que eu tenho, tudo, principalmente a salvação. Se essa pessoa rejeita essa aliança, então é como se Deus dissesse, tá bom, se você quer só o pão e o peixe, quer só me usar, o que eu tinha para te dar, já te dei. Agora, se você quer ir além, se comprometa comigo. E quando a pessoa não se compromete com Deus, o que Deus disse? Eu honro? Tornai a mim que eu tornarei a vós? É simples, não tem como não entender. E a pessoa sabe disso. Aí os homens falaram assim, a gente está tentando ajudar ele, estamos arrumando problema para a gente. E é assim mesmo. Se uma pessoa está na igreja, sabendo que ela precisa se acertar com Deus, se eu ajudá-la, eu até arrumo problema para mim. Por quê, pastor? Porque aquele problema dela ali é porque ela está indo contra quem? Contra Deus. Deus, antes ela sofria por não conhecer a palavra. Hoje ela sofre porque E você acha que Deus permite certas coisas para quê? Para que ela se perca? Para que ela volte e se arrependa. Deu para entender? Vamos lá. Trigo é humilde. O peso dos frutos faz o trigo se curvar. Quanto mais fruto do Espírito Santo há no trigo, mais ele se diminui diante do Senhor. Essa humildade é a humildade de espírito, que é a obediência a quem? Às vezes você vê uma pessoazinha ali, né, de coração, simplesinha, até parece humilde,
semblantezinho, mas dentro dela ela carrega algo que ela não quer abrir mão e entregar para quem? Quer dizer, só a aparência. A verdadeira humildade é a humildade de espírito, se submeter a Deus. E a gente sabe que não é fácil. Todos nós sabemos disso. Muito bem. Mas o joio, ele é orgulhoso. O joio é ereto, porque não há fruto dentro dele, que pese e o faça curvar. Ele sempre se considera melhor que as demais pessoas. Está vendo? Nós, gente, somos eternos aprendizes. Você pode dizer, às vezes a pessoa, ela diz, eu tenho um tempo de igreja. Isso não quer dizer nada. Então, às vezes a pessoa se orgulha da posição que tem, o tempo que tem. Eu sempre falei, sempre falo, o meu título de pastor não me dá o direito de pecar. Não me dá o direito de não obedecer. Ou de tirar férias da fé. Não. O meu título, pelo contrário, me leva a ter um compromisso maior com quem? Mas eu tenho que manter minha fé. Eu não posso me orgulhar do título. O tempo de igreja. Tenho tanto tempo. Não. Jamais. Ou às vezes a pessoa se orgulha porque ela tem uma casa melhor, um carro melhor, uma formação melhor. Quando todos nós somos o quê? Pó. E ao pó tornaremos. Então, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Pobre e miserável, me ajuda. E às vezes, Deus permite certas lutas para que você realmente veja, para que nós vejamos quem realmente somos. Porque é na luta que a gente recorre a quem? Ou tenta resolver na força do nosso braço. E aí dá tudo errado. Então, segunda característica. Vamos à terceira. O trigo é perseguido. O trigo foi e sempre será perseguido. Seja por aqueles que estão fora, seja por aqueles que estão dentro das igrejas. Muito bem. Você sabe que quando a gente vai na contramão do mundo, a gente vai arrumar, tem os inimigos espirituais, que é o diabo, né? A gente falou isso aqui tempos atrás. Quando você decide fazer algo para Deus, o diabo vem com aquela ideia que piorou. Então ele levanta uma tempestade para tentar te confundir. Mas aquela tempestade é a prova que o que você está a fazer está incomodando o diabo. E tem também a luta de pessoas que são usadas por Satanás. Quando você não quer mais o pecado, não quer o mundo, então aí fora, aqueles que um dia te conheceram, ou dentro da tua própria família, que não respeitam a fé, que não são pessoas que respeitam, vão se opor. E isso vai durar até que elas entendam que você não está aventurando na fé, você realmente decidiu seguir quem? Deus, e tu vai terminar a tua vida com Ele. E ela faça o que quiser, mas ela não vai te tirar do caminho de Deus. Só que nós temos dentro da igreja aqueles que não entram e não deixam os outros entrar, que não fazem a sua parte nem querem que os outros façam. São aqueles que infelizmente vão tentar colocar em você maus olhos ou malícia. São pessoas que, na grande maioria, vêm com determinados assuntos para lançar maus olhos contra o altar, contra o pastor, contra o obreiro, contra isso, contra aquilo. Pensa comigo. Se essas pessoas realmente dizem que suas críticas é para contribuir, então por que elas não procuram o pastor? Por que elas não procuram o pastor e falam assim, olha, eu acho que isso é assim, olha, eu queria uma orientação nisso, eu acho que o obreiro fulano está assim, eu acho que isso... Porque no fundo, elas não querem resolver ou ajudar. Elas estão lançando aquelas palavras para fazer que você tenha os mesmos maus olhos e a mesma impureza que ela tem. São pessoas maliciosas e que têm maus olhos. Então, cuidado. Quando alguém se aproximar de você dentro da igreja para condenar, para criticar, para dizer que não é bem assim, fala para ela assim, olha, fulana, você me desculpa, vai na tua fé, que eu vou na minha. Agora, se você tem alguma dúvida, procura o pastor, que ele vai saber muito bem te responder e te orientar. Cuidado.
Há pessoas que querem criticar certas coisas ou condenar, e elas apenas dizem, não, é só uma observação. Cuidado, vigie, guarda o teu coração. Muito bem. O joio é mau. É muito comum o joio fazer de tudo para prejudicar o trigo, com calúnia, difamações, e faz sempre pelas costas, de forma sorrateira. É o que a gente acabou de falar. Muito bem, o trigo é disciplinado. O nascido de Deus considera as correções como o óleo da justiça. Aquilo que impulsiona o trigo a crescer são o quê? As repreensões. Muito bem. Nós tocamos nesse assunto, né? Você vê que a pessoa que é trigo, eu até orientava hoje uma pessoa a esse respeito. Quando vem as lutas e os problemas, ela cresce. Ela se fortalece. Ela se torna mais próxima de Deus. Porque quando ela não entende por que ela está passando por aquilo, quando ela não consegue entender por que aquilo está acontecendo, ela vai a Deus. E ela fala, ó Deus, me ajuda. Mostra-me o que eu preciso fazer. Aonde que eu tenho que mudar. E quando o Espírito Santo usa alguém para falar para ela, olha fulana, você tem que mudar nisso. Olha, você tem que... Lembra que Moisés estava atendendo o povo, o dia todo o povo ficava de pé, e fazia uma fila, e a Bíblia diz que o povo voltava cansado e Moisés cansado. A maneira que ele estava agindo para resolver o problema do povo, na época não havia juiz, Moisés era o juiz do povo. Então o povo ia a ele para tirar suas dúvidas. Deus começou a dar as leis, ele que julgava a causa do povo. Mas a maneira que ele tentava fazer isso era ineficaz. Acabava o dia, ele saía cansado e o povo voltava para casa sem a solução. E aí o sogro foi visitá-lo e viu que ele estava fazendo uma coisa errada. E o sogro foi lá e falou para ele, falou, olha, Moisés, não é bom o que tu faz. Desse jeito tu vai desfalecer, tu está um peso, e o povo vai desfalecer, e quem quer resolver não resolve. E ele falou assim, olha, eu vou te dar um conselho, faz e Deus vai ser contigo. Nomeia auxiliares, coloca sobre ele a tua mão, passa o teu espírito para eles. As causas que vos for demasiadamente difícil, eles trazem para você, mas aqueles poderes resolvem. E Moisés falou, poxa, é verdade. Eu estou agindo da maneira... O trigo é assim, o trigo reconhece quando está fazendo algo que precisa mudar. Mas quando a pessoa é joio, o que diz aí? O joio odeia ser corrigido. Ele costuma reclamar de tudo. Inclusive, vê justiça em qualquer direção dada pelas autoridades, o quê? Já percebeu que tem pessoa que para ela ninguém presta, nada presta? Tem pessoa que reclama de tudo. Ninguém presta, o governo não presta, as pessoas não prestam, só ela presta. E presta tanto que a vida dela não está prestando. Não dá para entender nada. E quando tenta se corrigir, eu sei o que eu estou fazendo, e não aceito, não quero, não é desse jeito. Ela não aceita entender que quem está fora, claro, e tem a direção de quem? Consegue perceber o que você muitas vezes não consegue ver. E não consegue perceber. Então, de repente, assim como Deus usou o sogro de Moisés, Deus vai usar a tua esposa, teu marido. Estou falando de uma pessoa espiritual. Porque existem pessoas, repito, quando é joio, a crítica dela não é para a pessoa se aproximar de quem? Por exemplo, porque já temos que vigiar nesse sentido. Porque se seu marido chega assim, você está virando fanática. Mas por quê? Porque ela vem na igreja quarta, sexta, domingo e segunda. Mas isso é ser fanática? Ainda que venha essa semana toda. Qual o problema que tem a pessoa se aproximar de quem?
Então, tua crítica, tua correção tem que ser aceita. Agora, se ela está deixando de fazer os afazeres, se ela está deixando de cuidar dos filhos, de sua responsabilidade, então, aí sim, tem que chegar, ó, não estou dizendo que você não tem que ir, mas você tem que aprender a dividir o seu tempo. Você tem responsabilidade e tem que dar um bom exemplo como esposa. Que não adianta estar o dia todo na igreja e não resolver os seus afazeres. É diferente. Eu não estou dizendo que não tem que ir, só estou dizendo que você está agindo da maneira, há um desequilíbrio. Tudo que pende para os dois lados tem que ter um equilíbrio. A pessoa tem que ser equilibrada. Ou não? Então, olha como é diferente. Então, a correção de uma pessoa que vem de Deus tem que ser aceita, tem que ser avaliada e aceita. Quem não aceita? Porque é joio. Porque a correção vem para te ajudar. E aí por diante vai. Aí vai. O Espírito Santo sempre vai usar alguém. Usou o sogro de Moisés, vai usar teu pai, tua mãe, teu irmão. Alguém que tem a visão de Deus e que vai ver que algo em você precisa mudar. E o Espírito Santo vai usar ela. Vai usar o obreiro, vai usar o pastor. Compreende? E você tem que ser humilde para acatar, como Moisés foi. E falou, é verdade, ô Jetro. Realmente, eu estou fazendo a coisa errada. E ele seguiu o conselho do sogro, e Deus foi com ele, e o povo se beneficiou, e ele também. Amém? Então aqui, nós temos as 4 características, que nesse momento, agora, nós iremos buscar o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo lhe mostrou que algo tem que mudar, pede para Jesus. Se você tem visto que tem dado maus frutos, fala para Deus, me ajuda, Senhor, e Ele vai te ajudar. Amém? Nós vamos fazer a nossa entrega e a nossa busca.